Melhores carros até R$ 22.000. Para você que está pensando em comprar seu primeiro carro, até mesmo trocar de carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções, venho aqui trazer uma lista completa dividida em duas partes. Primeiro vamos falar de carros mais voltados para o uso diário, carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros de porte um pouco maior, mais bem equipados, para viagens. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024, começando com o primeiro da lista, para você que quer um carro com um pouco mais de custo-benefício, um carro um pouco mais novo, ainda um carro compacto, dá para pensar num Renault Clio Campus 1.0 16 válvulas flex manual, 4 portas, ano 2010. Tabela R$ 20.378. Aqui equipado com motor da linha D4D. É um comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada, só que aqui é um 4 válvulas por cilindro, então é um 16 válvulas, é um motor mais moderno para a época, né? E que inclusive gerava melhor desempenho do que vários outros de 2 válvulas por cilindro. Em números aqui a potência é de 76 cavalos na gasolina e 77 no etanol, com torque de 10 kgfm na gasolina e 10.2 no etanol. Números muito bons, eu diria, um dos melhores aí no ano de 2010. Para um carro de 880 kg, que é bem leve, a relação de peso-potência fica em ótimos 11,4 kg por cavalo. Para sua proposta de ser um carro mais urbano, um carro para o trânsito mais pesado, mas ao mesmo tempo ter que ser um carro ágil, aqui olha, excelente opção aí, com certeza. E o câmbio é manual de 5 marchas, é o JB1. Aqui, a comunicação entre a alavanca e a caixa de marchas é feita por barra de aço. Então, é um câmbio de engates um pouco mais pesados, mais imprecisos, mas de uma forma geral, vai até bem. Porta-malas tem 255 litros de capacidade, é pequeno para a categoria, infelizmente, mas os pneus são nas medidas bem convencionais no 756514. Consumo, falando aqui de dados oficiais, obtidos na época de produção desse carro sob condições controladas de testes, na cidade faz 7,2 km por litro com etanol e 11,4 com gasolina. Estrada nova no etanol e 14,5 na gasolina. Um carro muito econômico, com certeza. Que na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto ou do trânsito que você pegar, dá para conseguir inclusive médias até melhores do que essas aí. E de série, nessa versão Campus, que era um pouco mais completinha, vinha com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. E não vinha com nenhum sistema de som de fábrica. Hoje vai ser muito comum você encontrar esse carro com algum outro aparelho de som que um dono posterior tenha instalado, né? Mas de uma forma geral, com esses itens aí de série, para a época, para a categoria desse carro, já está bem à frente de vários de seus concorrentes. Vinha inclusive com farol de foco duplo também, que era um diferencial, vários concorrentes não entregavam, que melhora bastante a iluminação aí também. E os seus principais pontos positivos é a sua robustez, confiabilidade mecânica, é claro. Tem que pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado, esteja com um bom histórico de manutenção, revisões em ordem. Para isso, né, claro, você tem que avaliar um carro desse com critério, ver ali se o dono anterior trocou o óleo certinho, trocou as peças que precisa. Também não só isso, mas ver se o carro não passou por nenhuma colisão séria que comprometa a segurança, comprometa uma possível avaliação de seguradora também. Também tem que avaliar parte de documentação, se esse carro não passou por leilão, se esse carro não tem nenhum tipo de impedimento que vai complicar a sua vida quando for transferir ele para o seu nome, na verdade. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você tem que observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, mais técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição do primeiro comentário fixado do nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Clio 1.0 tem um bom desempenho para sua categoria, excelente consumo de combustível, carro com mínimo de equipamentos essenciais necessários que já vinha de série nessa versão. Olha só, direção assistida, além do ar-condicionado, né, que se você pegar um carro desse sem ar também vai dificultar ainda mais a revenda. Além disso, o carro também com um bom nível de acabamento interno para a categoria,
para a época desse carro estava muito bom. Compacto, bom para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar, carro de melhor relação custo-benefício frente aos seus concorrentes, né, no mesmo ano de fabricação. É um carro um pouco mais barato, né? Também vinha com alguns mimos, né, como eu disse, farol de foco duplo, vinha com os bancos dianteiros que tinham um sistema de reclinação ali, quase que eles se transformavam numa cama, o que também é um bom ponto positivo, e também com alerta de luzes acesas, uns mimos, uns detalhezinhos que vários concorrentes não tinham. Mas é claro que você tem que ficar ligado com alguns detalhes. A ergonomia aqui já não é das melhores. Por exemplo, localização dos botões dos vidros elétricos fica ali no console central de ruim acesso, você tem que esticar o braço para poder mexer ali num vidro, né? Além disso, é um motor de bom desempenho, mas ele funciona melhor em altas rotações, ali acima dos 3, 4 mil RPMs, é onde ele está entregando todo o torque e potência máximos. Então, se você tentar trabalhar muito ali de 1.000 a 2.000 giros, vai perceber um carro um pouco mais lento nas retomadas. Porta-malas também é pequeno e é um carro de revenda um pouco mais difícil, mais desvalorizado. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser encontrar um comprador. Mas se você quiser um carro um pouco mais comercial, vamos dizer assim, um pouco mais fácil de revender, dá para pensar no Chevrolet Corsa Sedan, versão Premium, 1.4, 8 válvulas, flex manual 2008, tabela R$ 22.674. Aqui, equipado com motor da linha GM Família 1, já é o Econoflex, de comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 99 cavalos na gasolina e 105 no etanol. Com torque de 3,2 kg de orçamento na gasolina e 3,4 no etanol. O que são números muito bons, eu diria, para um carro de 1.073 kg, um sedã compacto. Relação de peso-potência já fica em 10,2 kg por cavalo. É um carro bem mais esperto para o trânsito urbano. E quando você precisar pegar a estrada também, ele não vai fazer feio, né? E nessa configuração de 2 válvulas por cilindro, é claro que ele vai ter uma resposta melhor em baixas rotações, não vai precisar ficar esticando tanto as marchas para ter todo esse torque máximo disponível. E até porque o câmbio dele é manual de 5 marchas, é o F155WR. Ele já tem relações mais alongadas porque já foi projetado pensando no motor que tem bom torque em baixos giros. Então, é um câmbio que trabalha bem já ali nos 2.000, 2.500 RPMs, você já tem uma boa força disponível para retomar velocidades, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança. E o porta-malas tem bons 432 litros de capacidade, para a categoria tá ótimo, e ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus, medidas 175/6514, mesmas do Renault, e o consumo na cidade é de 6,7 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina, estrada 8,3 no etanol, 12,8 na gasolina. Na prática, você consegue números melhores do que esses oficiais aí, com certeza. E de série, nessa versão top de linha na época, né, que era Premium, vinha com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos e alarme. E opcionais de rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal até, e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som vinha de série apenas com um CD player. Então aqui você tem que já ficar um pouco atento, porque o ar-condicionado, por exemplo, era item opcional. Se você pegar um desse aí que não tenha o ar-condicionado, vai ter mais dificuldade para revender, então fique ligado. Mas o Corsa entrega sempre um conjunto mecânico confiável, resistente, com boa oferta de peças, preços bem acessíveis, um dos mais tranquilos de manter, tudo você encontra com facilidade, excelente consumo de combustível, carro de bom desempenho, como eu já mencionei, além de uma boa capacidade de porta-malas, suspensão macia, sem ser aquela suspensão tão molenga que passa até certos sustos na estrada. Aqui não, é a suspensão bem equilibrada de Chevrolet mesmo, de época, que também entrega um mínimo de conforto ao rodar com uma boa lista de equipamentos, desde que você pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis. Mas tem que ficar ligado, porque existem relatos de falhas de aterramento da bateria, né? O que pode causar pane elétrica em sistemas diversos aí desse carro. Algo para ficar atento. O acabamento também não é dos melhores, plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco de ruído ali com o passar do tempo, mas em alguns detalhes ali, por exemplo, forro de porta nessa versão top de linha já vinha com um tecidinho ali de melhor qualidade, o banco também da mesma forma. Além disso, carro de espaço interno minimamente aceitável para a categoria. Era um pouco maior do que o Corsa B, né? O Corsinha, né? Corsa Classic. Mas frente a outros concorrentes, esse carro aqui já não entregava um bom espaço para quem vai no banco de trás. E também um veículo baixo em relação ao solo, costuma raspar ali com facilidade numa lombada mais alta. Mas se você quer um carro com um pouco mais ainda de tecnologia embarcada,
bem confortável a rodar aí, de facilidade grande de revenda. Também dá para pensar num Fiat Siena LX 1.4 8 válvulas Flex Manual 2007, tabela R$ 21.817. Aqui é o Siena de terceira geração, com o motor Fire, que já fiz um vídeo completo sobre ele, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado, link na descrição para você conferir. Resumindo aqui, um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada, outro de 2 válvulas por cilindro, que entrega uma potência de 80 cavalos na gasolina e 81 no etanol, com torque de 2,2 kgfm na gasolina, 2,4 no etanol. Olha só a diferença, né? O Corsa e o Siena, os dois com motor 1.4, mas o Fiat aqui tem um desempenho bem inferior ao Chevrolet. Mesmo tendo um peso bem semelhante de 1.076 kg, a relação de peso-potência aqui já subiu para 13,3 kg por cavalo. Aqui, próximo dos 80 cavalos de potência que esse motor 1.4 entrega, né? Então vai fazer bastante diferença quando você for pegar a estrada. É um carro que vai ser mais lento, principalmente se tiver com passageiros mais porta-malas carregado. Câmbio manual de 5 marchas é o C513, mecanicamente confiável, mas de engates também mais imprecisos. É uma alavanca ali que tem uma folga além do desejável. Mas tem um ótimo porta-malas de 500 litros de capacidade. Eu diria um dos maiores da categoria e maior inclusive que muito sedã de porte médio de época. E os pneus são medidas 175/70/14, perfil aqui mais alto, favorecendo o conforto ao rodar. E o consumo na cidade é de 7,6 km por litro com etanol, 9,9 com gasolina. Estrada 9,7 no etanol, 12,6 na gasolina. Dá para fazer números um pouco melhores, mas dependendo da situação, se esse carro estiver ainda mais pesado e você estiver pegando estrada, toda hora vai ter que baixar uma quarta ou uma terceira ali para poder manter e retomar a velocidade. É um carro que vai acabar gastando um pouco mais de combustível, infelizmente. Mas nessa versão LX vem de série com direção hidráulica, computador de bordo e sistema Follow Me Home, né, que você pode deixar os faróis baixos acionados ali por alguns segundos para iluminar uma rua mais escura, uma garagem quando você estiver chegando em casa, o que é bem legal. Além disso, como opcionais entregava coluna de direção ajustável em altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS. O sistema de som também era opcional, se equipado vinha apenas com um leitor de CD. Então, outro aqui para você tentar buscar com a maioria dos opcionais disponíveis. Olha só, nem os vidros elétricos não vinham de série, muito menos o ar-condicionado. Então vai te dar uma dificuldade maior de revenda se não tiver esses itens instalados. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica. Outro aqui de manutenção barata, peças bem tranquilas de você encontrar hoje aí no mercado. Consumo de combustível vai depender da situação, vai depender do peso que tiver dentro desse veículo. Dentro de cidade, de uma forma geral, já vai ser um carro mais econômico, se você não estiver exigindo ali muita carga ali a todo momento também, né? Porta-malas de boa capacidade, boa qualidade do acabamento interno. É um carro mais confortável a rodar também, suspensão mais macia, voltada para essa característica, o que é bom. Também é um carro de boa relação custo-benefício, carro aí ano 2007 na faixa dos 21, 22 mil reais, com certeza é uma boa opção de compra. Mas atenção, porque o espaço interno para quem vai no banco traseiro não é dos melhores, estabilidade também não é muito boa, né? Um carro, por ter uma suspensão mais macia e pneus de perfil mais alto, acaba jogando um pouco contra na questão da estabilidade em curvas de mais alta velocidade. O desempenho também vai ser fraco. Também, quando você for comprar um carro desse, fique ligado, porque se ele vier com alarme de fábrica, exija a chave reserva na cor vermelha. Porque os carros que vêm com esse alarme, geralmente ele já vinha com aquele sistema Code da Fiat, né? Com chave com transponder e chip, né? Se você precisar fazer uma chave cópia, copiar o transponder, por exemplo, vai precisar da chave reserva, que vinha naquela cor vermelha, uma chave diferente um pouco. Só com ela você vai conseguir fazer essa cópia. Então, cuidado, atenção nesse detalhe. Passando aqui para o quarto da lista, para você que quer um carro de porte um pouco maior, ainda não chegamos nos médios, né? Mas para você que busca um pouco mais de espaço interno, com um desempenho bom também, dá para pensar num Volkswagen Polo 1.6, 8 válvulas, gasolina manual 2003. Tabela R$ 21.422. Aqui é um hatch compacto, mas com uma aspiração a compacto premium, né? Em alguns pontos de acabamento ali, em lista de equipamentos, ele já estava se assemelhando quase a um médio, né? E isso é ótimo. É um carro aqui que vem equipado com o motor da linha EA111, que eu também já fiz um vídeo completo sobre ele, link na descrição para você conferir. O comando de válvulas aqui é simples no cabeçote e acionado por correia dentada. A potência é de 101 cavalos com torque de 14,3 kgfm, que são números razoáveis para um carro de 1.082 kg.
A relação de peso-potência já vai para 10,7 kg por cavalo. É um carro aqui que já vai ter uma resposta boa, principalmente aí na estrada. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, excelentes engates justos, precisos, é um câmbio aí dos melhores aí com relação à precisão nas trocas de marchas. Porém, as relações de marchas aqui são mais encurtadas nesses Polo mais antigos, né? Então, acaba prejudicando um pouco do consumo de combustível na estrada, mas, em compensação, deixa esse carro mais ágil, mais esperto aí também nas retomadas de velocidade. Porém, o porta-malas é pequeno, 270 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 185/60/14, bem convencionais, e o consumo na cidade é de 8,4 km por litro, chegando a fazer 13,5 na estrada. Números até razoáveis ainda, se tratando de dados oficiais, né? É um carro que, se você souber levar ele tranquilo ali, não exagerar muito na velocidade, ele vai entregar ainda uma média aceitável. Se resolver pisar mais, toda hora reduzir marcha, retomar velocidade, aquela coisa toda, aí sim vai gastar um pouco mais de combustível. Ano de 2003, vinha equipado de série com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade e ar-condicionado. E isso pode ser um ponto positivo, né, do ponto de vista que já vem com os principais itens aqui já de série, inclusive uma assistência de direção um pouco mais refinada, mais tecnológica, só que é um sistema mais caro um pouco de você reparar caso dê problemas, né? Mas nessa faixa de preço aí dos R$22 mil, infelizmente só dá para pegar um Polo desse 2003, né? Os 2004, 2005 em diante já vinha com a direção hidráulica convencional, que é de manutenção mais barata, mas sai um pouco acima da nossa linha de corte. E os opcionais disponíveis aqui eram os vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis dianteiros de neblina, dupla airbag frontal e freios ABS. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha apenas com o leitor de CD. Pontos positivos principais de um Polo desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, preços de peças também na média, nada de exagerado para você manter no carro desse, motor confiável se você cuidar bem. Minimamente aqui você tem que respeitar os prazos de troca de óleo estabelecidos no manual do proprietário e usar o óleo correto. Se você cuidar de um carro desse dessa forma, dificilmente ele vai te dar problemas. E para você saber qual óleo correto para esses motores da linha Volkswagen, né, tanto mais antigos quanto mais novos, também já fiz um vídeo completo explicando todos os detalhes para você não errar na troca de óleo do seu Volkswagen, link na descrição também para você conferir. Carro também de excelentes engates do câmbio, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, comparado com o que falamos até o momento, é um carro relativamente bem espaçoso, com um bom nível de estabilidade, um carro que curva com segurança, com tranquilidade, carroceria totalmente soldada a laser, então excelente rigidez torcional, sem perder muito em conforto ao rodar, o que é ótimo, e por essas e outras razões é um carro hoje mais valorizado, de revenda mais fácil. Olha só, com o valor de um Corsa 2008 Sedan ou um Siena 2007, você só consegue pegar um Polo hatch 2003. Então é um carro que envelheceu melhor, caiu menos de preço ao longo dos últimos anos, consequentemente também vai cair menos de preço muito provavelmente aí nos próximos anos. Mas fique ligado com alguns detalhes, né? Por exemplo, o porta-malas é pequeno, o acabamento ele é plástico duro para todo lado, faz um pouco mais de ruído com o passar do tempo. Também recomendo você pegar esse carro com o máximo de opcionais disponíveis possível, né? Principalmente ali também o trio elétrico completo para te dar um pouco mais de comodidade, mais conforto. E fique ligado, porque muitos desses Polos saíram sem vidro elétrico, sem travas elétricas que foram instalados posteriormente pelos donos, né? E muitos desses foram instalados de uma forma que não é original, né? Vem com uns botões ali genéricos ali instalados no painel central próximo ao sistema de som, que não é o certo, não é o correto, né? Os Polo vinham com os botões dos vidros elétricos na porta do motorista e na porta também do passageiro ali da frente, nas portas traseiras. Então, se você quer um carro mais originalzinho possível, tem que ficar ligado aí nesses pontos. Além disso, suspensão dianteira costuma estourar com um pouco mais de facilidade ali os coxins dos amortecedores. Se você não substituir por peças de qualidade, por peças de primeira linha, ou até originais se possível, eles não vão durar e vão estourar de novo facilmente. Buchas de bandeja também costumam estourar com certa facilidade. Além disso, esse carro tem um tanque de combustível pequeno para a categoria e por ter um consumo de combustível um pouco mais elevado, dependendo da situação, a autonomia também acaba não sendo das melhores. Mas sim, agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros de porte médio, com mais equipamentos, mais
espaçosos, na verdade, com motores de melhor desempenho. Passando aqui então para o quinto da lista, para você que quer uma perua, né, uma Station Wagon, olha só que opção interessante aqui seria a Renault Megane Grand Tour Dynamic 2.0, 16 válvulas, gasolina manual 2007. Tabela R$ 21.703. Olha só, outro carro aqui que também desvalorizou bastante, caiu de preço, claro, né, por ser um carro de revenda mais difícil, mas você consegue pegar ele, olha, abaixo dos R$22 mil, ano 2007. Claro, tem que olhar com calma, avaliar bem para ver se é um carro que está bem cuidado, né? Aqui vem equipado com motor da linha F4R, é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Motor, inclusive, muito utilizado pela Renault durante vários e vários anos aí no mercado, é um motor relativamente bem confiável, de 138 cavalos de potência e 19,2 kgfm de torque. Para um carro de 1.365 kg, a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. É um carro de respostas muito boas aí ao acelerar, ao retomar velocidade. Câmbio manual de 6 marchas, bem legal, ter uma sexta marcha extra para tentar buscar uma melhor economia, um pouco de combustível, principalmente na estrada. E o porta-malas tem excelentes 520 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível bipartido, e se isso ainda não for suficiente, vem com rack de teto para você colocar mais bagagens ainda. Pneus medidas 205, 5516, bem convencionais, e o consumo na cidade é de 8,2 km por litro, na estrada faz 11,5. Equipamentos de série dessa versão Dynamic 2.0 é a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, um diferencial desse carro para vários de seus concorrentes aí na época, além de duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina com lanterna de traseira também de neblina. Sistema de som de série vinha com leitor de CD e volante multifuncional. Os comandos para o sistema de som vinham ali mais precisamente na coluna de direção, né? O volante vinha com os botões do controlador de velocidade. Pontos positivos principais desse carro, sua robustez, confiabilidade mecânica, pegando um veículo desse minimamente bem cuidado também, questão de conjunto mecânico não vai fazer feio. A não ser com sistema de suspensão, que costuma estourar amortecedores e buchas com um pouco mais de facilidade. Não era um carro assim tão preparado para as nossas ruas e estradas não tão bem pavimentadas em muitas ocasiões, né? Então, é um carro que sofre um pouco mais nessa parte, mas em motor, câmbio, freios aí de uma forma geral, não vai dar muito problema. Bom desempenho, ótimo acabamento interno, painel, forros de porta, bancos em veludo de excelente qualidade, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas. É um carro bem versátil, né? Dá para você utilizar todo esse compartimento interno de diversas maneiras, dá para carregar muita coisa num veículo desse. Boa lista de equipamentos, carro confortável a rodar, design de perua, né? Para quem gosta, quem curte essa categoria que foi tão famosa nos anos 90 até início dos anos 2000, excelente opção de compra, particularmente eu acho uma das peruas mais bonitas que temos aí no nosso mercado, de excelente relação custo-benefício, mas fica ligado, o consumo pode ser mais elevado na maior parte das vezes, tem alguns recalls em aberto para bomba de combustível, fechaduras das portas, alto-falantes, para-brisa, luz de airbag e fixação do spoiler traseiro, dentre alguns outros. Também recomendo evitar as versões equipadas com câmbio automático de 4 marchas, que era o AL4. Dava muito problema, costuma quebrar com certa facilidade, mesmo cuidando da manutenção preventiva. Então, leve um carro desse aí sempre com câmbio manual para não ter essa dor de cabeça. Passa por escassez de peças de acabamento, claro, já saiu de linha há um bom tempo, não vendeu tanto, não fez tanto sucesso. Então, tudo que você procurar ali que seja um pouco mais exclusivo desse carro vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar e com preços um pouco mais elevados. Por isso a revenda fica mais difícil, é um carro que desvaloriza mais e você vai ter que ter mais paciência para encontrar um comprador. Assim como o sexto da lista, que também é uma boa relação de custo-benefício, que seria o Ford Focus Hatch Guia 2.0, 16 válvulas, gasolina manual 2007. Tabela R$ 21.363. Focus de primeira geração, equipado com motor da linha Duratec. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com coletor de admissão de geometria variável. A potência aqui é de 147 cavalos com um torque de 19,1 kgfm. São números excelentes para um hatch médio de 1.231 kg. A relação de peso-potência fica em 8,4 kg por cavalo. Aqui em desempenho dá show na Megane, no próprio Polo, que eu já falei, e vários outros carros, inclusive até mesmo da sua categoria. E com câmbio manual de 5 marchas
IB5 de excelentes engates justos e precisos, você consegue trocas de marchas também bem mais rápidas. Porém, o porta-malas é pequeno, 350 litros de capacidade para um carro de porte médio, isso sim é considerado pequeno, apesar de contar com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus, medidas no 95/60/15, bem convencionais, e o consumo na cidade é de 8,9 km por litro, chegando a fazer 12,9 na estrada. A vantagem do motor de bom desempenho assim é que mesmo para um carro ainda não tão pesado, né, vai ter um desempenho de sobra, você não vai precisar pisar muito ali para manter velocidade, então se andar de forma tranquila ainda vai conseguir médias até surpreendentes. E nessa versão top de linha na época, né, que era a guia de série, vem equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, bancos de couro, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, duplo airbag frontal e freios ABS. O único opcional disponível aqui é o teto solar. E o sistema de som vem de série com leitor de CD e comandos no volante. Para um carro 2007 porte médio, vem muito bem equipado aí, na minha opinião. Entrega como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica. Esses motores da linha Duratec são dos mais confiáveis aí da Ford que tivemos, com bom desempenho, consumo de combustível razoável para a categoria, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, conta inclusive com suspensão multilink no eixo traseiro independente, multibraços, né? É uma suspensão que passa bastante estabilidade e ao mesmo tempo passa bastante conforto ao rodar. Claro que ela cobra seu preço, né? Exige alinhamento periódico preventivo. As buchas ali, né, são geralmente hidráulicas, né, são mais caras em maior quantidade. Quando precisar dar uma manutenção corretiva também vai ser mais caro. Mas é o carro que passa bastante prazer ao guiar, uma pegada mais esportiva ali ao volante, carro de boa qualidade do acabamento interno, material macio ao toque no painel, forros de porta, bancos também excelente qualidade, carro de boa lista de equipamentos e aqui uma boa opção de custo-benefício também, com certeza, na casa dos R$22.000, um carro de porte médio aqui, ano 2007, é difícil encontrar um outro, na verdade, por enquanto só encontramos a Megane Grand Tour, né? Mas é claro que o Focus tem alguns pontos de atenção. Existem relatos de vazamento de combustível, que é algo para ficar ligado. É um carro baixo em relação ao solo, costuma raspar principalmente a dianteira ali com certa facilidade. O porta-malas é bem pequeno, além de ser um carro de peças um pouco mais caras, tanto de motor, suspensão traseira, peças de acabamento também, alguma coisa ali mais específica, é mais caro, né? Um carro que já saiu de linha há um bom tempo. Veículos da Ford, de uma forma geral, já tem um histórico de serem mais caros um pouco ali em questão de peças de reposição de acabamento comparado com seus concorrentes. Por isso é um carro hoje mais desvalorizado, de revenda mais difícil também, infelizmente. Mas passando aqui para o sétimo da lista, para você que quer um carro que envelheceu melhor, na minha opinião, e ainda de porte médio, com um bom nível de tecnologia embarcada, seria o Chevrolet Vectra CD 2.08 válvulas, gasolina manual 2003. Tabela R$ 22.122. Olha só, no preço de um Focus hatch, né, claro, mas ainda de porte médio 2007, você só consegue pegar um Vectra 2003, porque é um carro que caiu menos de preço ao longo desses últimos anos, né? Então, é um carro que está aqui mais procurado, mais visado no mercado aí, com certeza. Equipado com motor GM Família 2, que eu já fiz um vídeo completo sobre ele, link na descrição para você conferir. De comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada. A potência é de 110 cavalos e 17,6 kgfm de torque. É claro que são números um pouco modestos, eu diria, para um carro de 1.265 kg. A relação de peso-potência aqui já vai para 11,5 kg por cavalo. Não é nem de perto o bom desempenho aqui do Focus, ou até mesmo da Megane Grand Tour. É um carro de respostas mais lentas, infelizmente. Até porque aqui vem com um câmbio manual de 5 marchas F23, que é um câmbio mais alongado, de relações mais alongadas de marcha, para tentar não deixar esse carro tão beberrão assim, baixar um pouco o giro na estrada, só que é um carro de retomadas de velocidade um pouco mais lentas e alavanca de curso mais longo também, o que incomoda um pouco. Mas tem um ótimo porta-malas de 500 litros de capacidade, conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 205, 5516, as mais convencionais e preciário, e o consumo na cidade é de 7,8 km por litro, chegando a fazer 12 na estrada. E eu digo que na prática são essas médias mesmo que você vai conseguir com esse carro, podendo variar um pouquinho dependendo do trânsito que você pegar, mas infelizmente não chega a ser aquele carro relativamente econômico. Mas vem de série equipado nessa versão top de linha, né, com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis e lanternas de neblina e cinto de 3 pontos de apoio de
cabeça para todos os ocupantes. E, como opcionais, vinha com retrovisor fotocrômico, bancos de couro, teto solar elétrico e câmbio automático de 4 velocidades, que não é um câmbio problemático, com certeza não, é até bem confiável, mas vai travar ainda um pouco mais o desempenho desse carro e, consequentemente, vai aumentar o consumo de combustível. Então, recomendo pegar esse carro mais aí com câmbio manual. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD, comandos no volante e disqueteira no porta-malas para 6 CDs, com caixa selada subwoofer. Então aqui um sistema de melhor qualidade um pouco também para um carro 2003. Isso aí era bem diferencial para os concorrentes. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, manutenção acessível aqui, motor de uma forma geral é barato de manter, você encontra peças até hoje com certa facilidade. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, com excelente nível de acabamento. Painel todo em soft touch, bem soft, bem macio ao toque mesmo, assim como os forros de porta em tecido, se não vierem com os opcionais de couro também, são excelentes. Além dos bancos, da mesma forma. Carro de bom nível de tecnologia embarcada, estamos falando de um veículo 2003, mas já vinha com computador de bordo, duplo airbag frontal, freio ABS, ar-condicionado digital, vários concorrentes não entregavam nada disso. Além disso, excelente estabilidade, outro aqui com suspensão multilink na traseira, que tem todos aqueles pontos positivos que eu falei lá no Focus, mas também um custo mais elevado, como já citei. Além disso, carro com boa capacidade de porta-malas e com um bom nível de segurança em caso de colisão para a época que esse veículo foi fabricado. Além disso, também um bom nível de isolamento acústico, o que passa um bom conforto em viagens. Mas tenha em mente que é um carro de consumo elevado, tem os retrovisores pequenos, por ter aquele design, né, de capô com um vinco ligando já direto aos retrovisores. Foi um carro bem pensado do ponto de vista aerodinâmico, mas teve que sacrificar um pouco da funcionalidade dos retrovisores, não deu para fazer um espelho tão grande assim. Consequentemente, aumenta um pouco a área de ponto cego. Também um carro de peças de acabamento um pouco mais difíceis de encontrar. Hoje em dia, algumas peças mais específicas, né, já saiu de linha em 2005 nessa segunda geração, então tem que ficar ligado em alguns desses detalhes. Também é muito comum de ocorrer falha no miolo de ignição ali desses Vectra, né? Com o tempo você vai tentar dar a partida e simplesmente ele não liga, né? Fácil, simples, relativamente simples de resolver esse problema, mas costuma incomodar um pouco. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que gostou da proposta do Vectra, mas quer um carro de melhor desempenho um pouco e até, quem sabe, um pouco mais econômico, dá para pensar no Volkswagen Santana pacote Sportline, motor 2.0, 8 válvulas, MI, a gasolina, câmbio manual, ano 2004, tabela R$ 22.238. Aqui dá para pegar um Santana um ano mais novo na mesma faixa de preço, com motor AP 2000 ou EA827, que também já tem vídeo completo sobre o projeto desse motor aqui no canal, link na descrição. Comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 114 cavalos com torque de 17,5 kgfm. Números bem semelhantes de desempenho, inclusive, comparado com o Vectra, só que a diferença aqui do Santana é que ele é bem mais leve, 1.095 kg, então a relação de peso-potência já cai para 9,6 kg por cavalo. Na prática, a diferença ela é bem perceptível. Já dirigi bastante esses dois carros, já tive um Vectra desse, um pouco mais antigo, mas com motor 2.0, mesma coisa. E o meu pai tem um Santana já há vários anos, já andei nos dois carros muito e falo por experiência própria que o Santana tem um poder de retomada de velocidade e facilidade de manter velocidade na estrada muito melhor do que o Vectra e, consequentemente, um consumo de combustível melhor. Vou falar disso aí já já. O câmbio manual de 5 marchas tem os engates também um pouco mais precisos e um curso de alavanca não tão longo comparado com o Chevrolet. Porém, o porta-malas do Santana deixa bastante a desejar. 403 litros de capacidade. Olha só, na época esse carro ele ainda era muito procurado justamente por causa do seu bom porta-malas, mas comparado com o Vectra, ele tem uma menor capacidade e tem uma desvantagem maior, que ele não pode rebater nem parte nem todo o encosto do banco traseiro. Ele tem uma chapa de metal estrutural para poder fazer o fechamento ali do monobloco atrás do banco traseiro. É dessa forma porque é um carro de projeto mais antigo, então ele ainda não tinha uma carroceria tão reforçada estruturalmente para poder abandonar aquela chapa traseira ali. E, consequentemente, você não tem uma boa capacidade de porta-malas ou a possibilidade de rebater o encosto do banco traseiro quando precisar, assim como lá no Chevrolet. Os pneus aqui do Volkswagen são das medidas 195/60/14 e essas medidas vinham
nesse pacote Sportline, né? Nas versões de entrada, as medidas eram as 185/6514. E o consumo na cidade é de 9,1 km por litro, na estrada faz 13,5. Olha só como que até mesmo na cidade é um carro bem mais econômico, mesmo 2.0, um sedã de porte médio ainda consegue médias bem interessantes. Na estrada, melhor ainda, né? É muito fácil, inclusive, de você conseguir essa média aí de 3.5 aí sem maiores dificuldades. Você não precisa apertar muito o pé ali no acelerador para manter 80, 100 km por hora. É um câmbio também de relações bem alongadas aqui nesse Santana 2.0, então é um carro de consumo bem interessante aí para a categoria. De série, no entanto, ele conta nessa versão com o pacote Sportline, né, que é a mais completinha da época, com direção hidráulica e ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro, quadro de instrumentos com contagiros, porque os Santanas de entrada nem tinham esse item disponível e, além disso, vinha com faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som vinha como opcional apenas aqui de um CD player. Claro que em equipamentos aqui sim ele perde bastante para o Vectra, né? Em tecnologia embarcada, mas é um carro que entrega também uma boa resistência, confiabilidade mecânica. Motor AP, para quem conhece um pouco aí de carro, sabe que é um dos mais confiáveis, mais tranquilos de manter, um dos mais indestrutíveis que temos, né? Se você cuidar minimamente bem desse carro, olha, dificilmente vai te dar problema. Vai rodar milhares e milhares de quilômetros aí sem amolar com nada. Excelente desempenho, preços de peças acessíveis, ótimo consumo de combustível, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno também, não chega a ser tão bom quanto o Vectra, longe disso. Mas para a categoria dos sedãs médios de época, ainda tinha um mínimo soft touch no painel, os bancos em veludo de boa qualidade. Nesse ano de 2004, ele já vinha com aquele volante diferente. A única coisa que mudou nesse 2004 foi justamente o volante, que era o mesmo que viria no Gol Copa de 2006. E além disso também, esse Santana aí de 2003, 2004 em diante, passou a contar com os pacotes de equipamentos, né? Tinha um pacote com o Fortline e o Sportline, né? Esses pacotes eram obrigatórios de você escolher pelo menos um deles quando pegava essa versão com motor 2.0, né? Só que o pacote Sportline, ele era um pouco mais completinho, né? Por exemplo, ele tinha os faróis e lanternas de neblina, tinha os pneus mais largos um pouco, dentre alguns outros detalhes, né? Mas basicamente é isso. E eu recomendo você pegar um que tenha saído com esses pacotes, porque aí já vai pegar ele mais completinho, né? E na tabela FIP não muda se vier com esse pacote de equipamentos ou não. Hoje, como usado, tanto faz. Então, é melhor pegar ele mais bem equipado possível que você conseguir. Além disso, é um carro confortável a rodar, suspensão bem voltada para essa característica e de boa procura no mercado, também um carro aí bem valorizado para sua categoria, para o seu ano de fabricação e faixa de preço. Mas, como pontos de atenção, estabilidade não é das melhores, é um carro aí que rola um pouco mais de carroceria nas curvas, a suspensão traseira já é eixo de torção, não tem nem de perto a mesma estabilidade do Vectra, carro também de isolamento acústico não tão bom, baixo nível de segurança a bordo em caso de colisão, plataforma mais antiga que também apresenta várias trincas ali no cofre do motor, em torres dos amortecedores, parede corta-fogo e também no túnel central ali próximo à alavanca do freio de mão. Também forro de teto e forro de porta costuma descolar com certa facilidade. É um carro hoje de peças de acabamento também um pouco mais difíceis de encontrar. Apesar de aqui as peças desse carro já terem preços mais acessíveis, mas você tem que ter um pouco de paciência para encontrar. E se você quiser ver um vídeo completo sobre a avaliação que eu fiz desse carro, mostrei esse carro na prática, todos os detalhes internos e externos, levei esse carro para dar uma volta, passei todas as minhas impressões ao volante, também link na descrição para você conferir. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, para você que gostou da ideia do Santana, mas que é um carro um pouco mais moderno, de projeto mais atualizado, por que não pensar no Volkswagen Bora 2.08 válvulas, gasolina manual 2005, tabela R$ 21.710. Olha só, o Bora é um carro que veio importado do México, ali de 2001 em diante, veio inclusive para tentar
brigar ali dentro da própria Volkswagen com o Santana mesmo. É um carro de porte maior, inclusive, só que não fez tanto sucesso quanto o Santana. Olha só que curioso, né? Então, é um carro que desvalorizou mais ao longo do tempo. Olha só, um Bora um ano mais novo tá até mais barato que o Santana, né? Aqui o Bora nada mais é do que um Golf Sedan. Lá no México, inclusive, ele era chamado de Jetta. É o Jetta de quarta geração lá, né? Aqui mudaram o nome dele. E vem com o motor da linha EA113, outro que eu já fiz um vídeo completo do projeto desse motor, link na descrição. Comando de válvula simples no cabeçote, assinado por correia dentada. Potência aqui é de 116 cavalos e o torque é 17,3 kgfm. O Bora é mais pesado que o Santana, 1.240 kg, está bem próximo do peso do Vectra. Então a relação de peso-potência aqui já foi para 10,7 kg por cavalo, já vai ter um desempenho um pouco mais limitado do que o Santana também. Mas vem com um excelente câmbio manual de 5 marchas, que é o MQ250, mesmo os engates justos precisos que eu falei lá do Polo, só que aqui com um pouco mais de resistência ao torque para aguentar toda a força desse motor 2.0, né? E o porta-malas tem 455 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa, o que é um bom ponto positivo. Você não corre o risco de danificar suas bagagens quando precisar encher bastante esse porta-malas. Pneus são nas medidas 195/6515, perfil alto, favorecendo o conforto ao rodar, e o consumo na cidade é de 9 km por litro, chegando a fazer 12,6 na estrada. Aqui também é um consumo ok para um 2.0. Não é tão beberrão quanto o Vectra, mas também não é tão econômico quanto o Santana. E nesse ano de 2005 vinha equipado de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, apoio de braço central para quem vai ali na frente, né, para o motorista e passageiro dianteiro. E além disso conta com a tomada 12 volts no porta-malas. E o sistema de som vinha como opcional, se equipado era apenas um CD player. E justamente nesse ano de 2005, esse Bora ele teve um pouco mais de atenção pela Volkswagen, né? Ele já veio um pouco mais completinho, já de série. Ele ganhou uns apliques cromados ali na parte externa ali de para-choques e alguns outros detalhes. O quadro de instrumentos também mudou a grafia, passou a vir com o mesmo quadro do Golf Generation, com detalhes ali de fundo branco bem legal. Então, é um carro que entrega uma tecnologia embarcada bem melhor do que o Santana, por exemplo. Aqui já tem uma lista de equipamentos mais próxima do próprio Vectra, o que é um bom ponto positivo. Além disso, o Bora tem uma boa resistência com confiabilidade mecânica. Esse motor da linha A113 basicamente é um AP evoluído. Em vários pontos é um motor mais tecnológico, mas ainda é um motor de manutenção na média aceitável para você cuidar aí no dia a dia. Claro que é um pouco mais caro de manter do que um motor AP, mas entrega um desempenho razoável, também com bom torque em baixas rotações, característico desses 2 válvulas por cilindro, com consumo de combustível aceitável para a categoria, boa lista de equipamentos, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, melhor que o Santana inclusive, carro também com bons revestimentos, boa qualidade de painel, forros de porta, bancos, já era um carro de porte médio, né, baseado no Golf, já tinha um certo cuidado maior aí com essa parte, porta-malas de boa capacidade, tem a opção de rebater o encosto do banco traseiro que o Santana não tinha. Além disso, boa altura do solo, não raspa com facilidade. Carro de melhor estabilidade também que o Santana. É um carro que rola menos carroceria ali nas curvas. Projeto mais moderno, claro. De bom prazer ao guiar, pegada mais esportiva ali ao volante. E por essas e outras razões, aqui você tem um melhor custo-benefício, né? Uma lista de equipamentos melhor, com uma estabilidade melhor, um carro mais moderno pelo mesmo preço e um ano mais novo ainda que o Santana. Mas é um carro que passa por maior escassez de peças de acabamento, ele vendeu menos do que o próprio Santana, inclusive em vários meses, e é um carro que também ficou menos tempo aqui no nosso mercado, nessa geração, nessa configuração de carroceria. Então, acabou que hoje é mais difícil de encontrar peças. É um carro que vinha importado do México, já tinha menos peças aqui de reposição para ele na época. Hoje está mais difícil um pouco ainda. Faltam alguns itens, por exemplo, o computador de bordo só vinha na versão com câmbio automático, né? Inclusive, tem esse Bora com câmbio automático, mas é aquele de 4 marchas, o 01M, que é um câmbio que dava um pouco mais de problema, um câmbio mais caro de manter. Então, eu recomendo pegar esse Bora aí até 2008, se for o caso, sempre com câmbio manual. Além disso, também é um carro de farol de foco simples, assim como o Santana. Então, quando você aciona o farol alto, a luz baixa apaga. Então, aquela iluminação mais próxima ali do veículo fica um pouco prejudicada. Também é um carro de revenda hoje um pouco mais difícil comparado com vários de seus concorrentes. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 22
R$2.000 que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.